Hoje, 23 de julho, iniciando aqui com uma citação de Platão, 450 anos antes de Cristo. Como Platão escreveu, de modo egrégio, não nascemos apenas para nós, mas de nossa vida a pátria é dividida uma parte, sendo que a outra parte cabe aos nossos amigos. E como gostam de falar os estoicos, tudo quando se produz neste mundo destina-se ao uso dos seres humanos, já que os homens, por sua vez, foram gerados em razão de seus semelhantes, de modo a poderes uns auxiliar os outros. Fecha aspas. Iniciamos aqui com essa citação de Platão para trazer os dias atuais, que vamos falar aqui de várias operações e vários temas, mas está tudo dentro da inconformidade do que a sociedade está vivenciando hoje. Vamos falar aqui da operação aqui das Mãos Limpas na Itália. A Operação Mãos Limpas foi uma investigação judicial de grande envergadura realizada na Itália. A operação teve início em Milão e visava esclarecer casos de corrupção durante a década de 1990, no período de 1992 a 1996, na sequência do escândalo do Banco Ambrosiano, revelado em 1902, que implicava a máfia, o Banco do Vaticano e a loja maçônica. A operação Mãos Limpas, coordenada pelo procurador da República Antonio Di Pietro, levou ao fim da chamada Primeira República Italiana de 1948 a 1994 e as profundas mudanças no quadro partidário, com o desaparecimento de vários partidos políticos. Muitos políticos industriais cometeram suicídio quando os seus crimes foram descoberto, enquanto outros se tornaram foragidos dentro e fora do país. Fonte Wikipédia. Com esse texto aqui, um resumo da Operação Mãos Limpas, nós aqui poderíamos comentar, mas não há um tempo suficiente, que a gente já falou muito sobre a operação da Lava Jato, que foram 79 operações da Polícia Federal. 79. E essa operação, ela marcou a história da humanidade, inclusive no Brasil. Foi dito por alguns que se assemelhou, se foi até maior do que as Mãos Limpas. O tempo dirá, porque tem um pouco ainda escrito sobre a Operação Lava Jato, sobre a Operação Mãos Limpas, tem uma enciclopédia já escrita, são muitos livros. Continuando aqui, vamos falar agora um pouco de Rui Barbosa, mais uma vez. A injustiça, senhores, desamine o trabalho, a honestidade e o bem cresça em flor. Os espíritos dos moços semeiam o coração das gerações, que vem nascendo a semente da podridão. Habitua nos homens não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte. Promove a desonestidade, promove a venalidade. Rui Barbosa. Mais uma citação de Barbosa, que acho muito interessante, isso aqui ele citou no Senado, naquela época, ele foi candidato. Foi um grande orador, poliglota, pouco lido no Brasil, mais conhecido no exterior do que no Brasil. Mais uma vez, aspas. A falta de justiça, senhores senadores, é um grande mal da nossa terra, o mal de todos os males, a origem de todas as nossas infelicidades, a fonte de todo o nosso descrédito e a miséria suprema desta pobre nação. Quando o Barbosa fechado, olha, se o Rui Barbosa fosse filho hoje, ele perguntaria: peraí, na minha época ele já clamava por justiça, e no dia de hoje, onde estão as grandes mentes, pensadores? Onde estão os grandes juristas? Onde estão os homens de bem? A pergunta é: a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Rui Barbosa, alguma semelhança com o nosso chefe de hoje? Agora é você que decide. Quando tudo que nós falamos hoje, eu sei que tem resposta em tudo na Bíblia. Eu sempre faço algumas citações da Bíblia, que para mim é um conforto espiritual. O que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 16, 29. Não perverta a justiça nem mostre parcialidade. Não aceite suborno, pois suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. E muito bonito em Isaías também, que todos os cristãos gostam, quem conhece a Bíblia, isso é um versículo muito forte. Isaías 59, nos versos 14, 15. A justiça é posta de lado, o direito é afastado, a verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram a honestidade são perseguidos. Esse versículo aqui é fantástico. Agora, para os dias de hoje, veja o que disse o ministro do STF, Gilmar Mendes,
ao Jornal Nacional de 18 de nove de 2015. Olha, ele estava um pouco mais de um da Lava Jato. Nessa época lá parece que o Gilmar Mendes, ele tinha lido um pouco de Rui Barbosa, ele estava mais seguidor da justiça, né? Depois ele, já todos conhecem realmente como precisa ser comportado no STF, o ministro Gilmar Mendes, né? O que ele diz? Veja o que disse o ministro do STF Gilmar Mendes no Jornal Nacional de 18 de novembro de 2015. A Lava Jato interrompeu o que ele chamou de plano perfeito para o PT se perpetuar, se enraizar no poder. Gilmar Mendes diz que o dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu 2 bilhões de reais, segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2031. Por isso que se defende com tanta força as estatais, não por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles se tornaram donos da Petrobras. Esse é o método de governança, infelizmente para eles e infelizmente para o Brasil. Deu errado. Nós estamos nesse caos por conta desse método de governança, um modelo cleptocrata. A palavra cleptocracia, que é a origem grega, que quer dizer governo de ladrões. Todos sabem, né? Veja bem, se nós estamos passando por esse momento difícil aqui, é porque nós não temos ainda homens e mulheres de bem que estejam realmente com suas vozes, né, para que apareça e possa tirar na curva desse meio tempo que nós estamos passando aqui por esse período muito nebuloso. É muito desvio, é muita corrupção. A Lava Jato, com 79 operações da Polícia Federal, freou alguns, mas hoje, depois foi desmontada a lei de ficha limpa, criou-se vários jabutis, como se diz assim, e os bandidos continuam leves cedo. Para os homens, agora para Deus não tem clima oculto. É a lei da semeadura, quem planta colhe. Correto? Isso aqui não é blasfêmia. Agora eu vou dizer aqui, Rousseau, ao tempo dele. Para Rousseau, o corrupto é pior que o ladrão. É tão maligno como o assassino. Outras ofensas violam a lei, enquanto a corrupção ataca todas as fundações de todas as leis. Quem tolera a corrupção é responsável por ela. A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não na correção. Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção, nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade pela culpa. Eu estou colocando esse vídeo aqui pedindo a Deus que abençoe o Brasil, que tire essas vidas corruptas que tanto maltratam, porque na última pergunta, quem paga mais, a conta fica mais alta na classe mais pobre. São 70 milhões de brasileiros vivendo na mesma pobreza. Não adianta nós se ufanarmos de ser um dos maiores produtores de alimento do mundo, se grande parte dos brasileiros estão passando fome. Num país que 70% da população é apenas um salário mínimo, nós temos condenado à miséria. Precisamos de muitos governos iguais ao presidente Bolsonaro para que um dia esse país volte aos trilhos, que nós já fomos a 8ª economia do mundo. Perdemos 5 posições, são a 13ª. Nos anos 70 nós tínhamos na indústria 70% do PIB. Hoje apenas 22%. Chama-se desindustrialização. Em tempo breve comentaremos sobre Roraima, porque já falamos demais. Aqui falta tudo. Falta caráter, dignidade, falta os parlamentares realmente defender a sociedade. Mas nas eleições, com a sociedade que já perdeu quase 1.900 amigos nossos aqui, nós temos famílias enlutadas e aqui nós somos solidários. Que Deus abençoe e proteja a todas as pessoas presentes queridos. Em tempo breve, essa doença passará da face da terra e será a história do passado, mas ficará para aqueles que perderam a eterna dor de quem perdeu seus entes queridos. Muito obrigado.